para esse Léo ao quadrado, mas esse é o primeiro depois do assalto aos trabalhadores, né, Léo? Essa reforma da Previdência é um assalto aos trabalhadores pelos mais ricos. É uma reforma realmente extremamente injusta, né? Torna os pobres mais distantes da aposentadoria. Esse vai ser o ponto central da nossa conversa de hoje. E isso se combina com 460 dias da prisão do Lula. Hoje eu falava no Bom Dia, Léo, que o Lula foi preso por dois motivos. Na verdade, com dois objetivos. O objetivo número um, que era levar embora o pré-sal brasileiro, e o objetivo dois, levar a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Os dois objetivos estão sendo alcançados, né, Léo, pelos golpistas. Olha, Léo, estão sendo alcançados vários objetivos, todos eles conectados, obviamente, à prisão do ex-presidente Lula, e todos os objetivos conectados à prisão do ex-presidente Lula, eles sempre batem na mesma coisa, sempre na conversão do Brasil, um país de todos, que era um lema, né, durante o governo da Dilma, e também o Brasil, um país rico, é um país sem pobreza. Quando a gente presta atenção nesses slogans, a gente consegue fazer uma leitura muito interessante do que eles queriam tirar. O que eles queriam tirar era exatamente aquela intenção do governo federal de governar para os mais pobres, e a gente percebe exatamente isso sendo revertido. E uma coisa que é importante, Léo, ontem eu fiz uma análise, e essa análise foi até com... Eu fiz uma análise com Aquiles nesse programa a respeito do que realmente aconteceu, porque tem muitas pessoas que estão achando que a reforma da Previdência começa a ser aprovada nesse momento, e não é bem assim. A reforma da Previdência, ela começou a ser aprovada no momento que começou aquelas festinhas do Aécio Neves, a gente lembra de 2013, porque foi aquelas festinhas de 2013 que começou a criar a condição para a reforma da Previdência. E a gente precisa falar muito nisso, porque hoje as pessoas estão tentando minimizar a reforma da Previdência a esse Congresso que está lá agora. Tem muita gente decepcionada com a Tabata, e com razão, achando que dá para minimizar a situação e achar que foi a Tabata sozinha que aprovou a reforma da Previdência, mas não. A reforma da Previdência, ela vem da omissão das pessoas que poderiam ter evitado a destruição da nossa economia, da omissão das pessoas que poderiam ter lutado contra o golpe, contra a ex-presidenta Dilma, exatamente da ação das pessoas que não aceitaram ser derrotadas nas urnas por causa da não eleição do Aécio e foram para as ruas destruir a economia. Então, no momento em que o Brasil permitiu que vários eventos tornassem o país impossível e insustentável, aí esses eventos já estavam criando o tapete para a reforma da Previdência. Então, o que está acontecendo nesse momento foi votado, obviamente, em primeiro turno, então a primeira de 4 votações acaba de acontecer. Isso é uma sequência. É importante ver isso de forma sistêmica, até porque, vendo isso de forma sistêmica, a gente consegue entender como que a Lava Jato está conectada à reforma da Previdência, por exemplo. Aliás, Léo, o Moro comemorou a reforma da Previdência. Léo, antes da gente falar mais profundamente sobre a reforma da Previdência, eu quero agradecer a Denise Azevedo, que chegou como assinante do canal, mas eu posso te dar uma notícia bombástica, escandalosa, inacreditável, né, de tantas coisas inacreditáveis que têm acontecido no Brasil? Pode, Léo, até porque quanto mais inacreditável, mais dá para acreditar, porque nós estamos com os princípios bem invertidos. Jair Bolsonaro acaba de dizer que cogita, planeja nomear como embaixador do Brasil nos Estados Unidos seu filho, Eduardo Bolsonaro. Pois é, Léo, mas assim, eu não sei onde você busca o inacreditável. Eu tenho tentado explicar essa questão de estarmos vivendo uma monarquia dentro de uma constituição presidencialista. Eu falo isso desde o momento que o Bolsonaro foi eleito e chamo atenção para os efeitos disso. Nós estamos vivendo uma monarquia e é preciso que as pessoas consigam entender que a gente está vivendo uma monarquia, porque se as pessoas conseguem pelo menos perceber que isso está acontecendo, as pessoas conseguem entender a gravidade das coisas. É uma monarquia. Dentro dessa monarquia a gente tem, obviamente, a indicação direta dos príncipes, mas a gente tem também uma indicação livre e incontestável de amigos, de parentes próximos. Isso não é uma coisa que me assusta, até porque
é interessante proteger o Eduardo fora do Brasil, deixar o Eduardo fora do Brasil, porque o Eduardo, assim como o Sérgio Moro, eles estão conquistando muitos inimigos inclusive religiosos. É interessante, eu não sei se o Sérgio Moro vai deixar sua família nos Estados Unidos ou se ele já fica. A coisa tá ficando muito difícil, Léo, pro brasileiro, a coisa tá ficando muito difícil para as lideranças brasileiras, e um evento que me chama muito atenção, porque é só aquele estalo de falar, olha, isso é um prelúdio, foi o suicídio daquele empresário. O suicídio daquele empresário, que parece simplesmente mais um suicídio dentro de tudo isso, ele, para mim, ele tem uma simbologia muito grande. É um suicídio de um empresário no momento em que o sistema de segurança não conseguiu detectar que o cara entrou armado, no momento em que o Brasil está quebrando e a tendência natural é de mais quebradeira para o Brasil, no momento em que a gente pode começar a ver várias pessoas penarem por causa de uma previdência que foi destruída exatamente por esses personagens políticos. Então, se o Bolsonaro, assim como o Sérgio Moro, tirando a família do Brasil, se o Bolsonaro puder, ele vai tirar a família dele do Brasil, sem tirar, obviamente, os privilégios de políticos. Ô, Léo, a Lenita pergunta aqui se é possível nomear um embaixador de fora do Itamaraty. Sim, é possível. Políticos podem ser nomeados embaixadores, né? E o José está dizendo, agora só falta nomear o Queiroz. Realmente é inacreditável que o Bolsonaro cogite colocar na principal representação diplomática do Brasil o seu próprio filho, que não tem nenhuma formação em relações internacionais. Na verdade, ele é um aprendiz do Steve Bannon, né? Ele coloca aquele boné Trump. Na verdade, o Brasil teria um embaixador, inclusive, fazendo campanha para o Trump, o que é um problema, porque o Trump pode, eventualmente, não vencer as eleições, e é uma figura que realmente subordina o Brasil completamente aos interesses dos Estados Unidos. Colocar o Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil em Washington é o mesmo que anunciar oficialmente que o Brasil é uma colônia dos Estados Unidos, né? Essa é a realidade, triste realidade brasileira. E o Bolsonaro falou mais, Léo. Ele falou que essa nomeação hoje só depende dele. É só o Eduardo querer que ele será embaixador do Brasil em Washington. Antes de você comentar, Léo, a Ângela diz aqui, para onde vai o dinheiro das privatizações? Pois é, para onde vai? Se a Previdência está tão ruim, por que perdoam bilhões de dívidas de empresas? Esse governo ele não tem nenhuma preocupação com o déficit da Previdência. Na verdade, é outra questão que a gente vai discutir mais adiante. Léo, só depende do Eduardo Bolsonaro aceitar para ser embaixador do Brasil em Washington, segundo acaba de dizer o Jair Bolsonaro. Léo, é muito importante imaginar a função de um embaixador como sendo uma função conectada à defesa dos interesses de um Estado soberano. Só que o que acontece nesse momento, eu acho que ninguém pode negar, é uma coisa muito óbvia. Eu acho que até infantilidade se alguma pessoa tentar ir contra isso. Não existe mais o Estado soberano brasileiro. O que existe é um estado de submissão. O Brasil, infelizmente, não é motivo para comemoração. Isso também... Mas o Brasil é um país diretamente submisso aos Estados Unidos e é um país que não tem mais que fazer negócios com os Estados Unidos. Isso por quê, Léo? Você não faz negócio com seu superior hierárquico, você obedece e pronto. No caso dessa relação Estados Unidos e Brasil, quem mais, além de alguém diretamente ligado ao bolsonarismo, teria a coragem de assumir esse posto? Pedir para assumir um posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos nessa atual conjuntura política, Léo, é a mesma coisa de pedir uma pessoa para assumir o cargo de fiscal do COAF, porém falando com ela que ela não pode nunca investigar o Queiroz. Ou seja, você cria um cargo para a pessoa, mas aquela pessoa não pode desempenhar o cargo, porque o Eduardo Bolsonaro, na qualidade de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, a função dele vai ser simplesmente aceitar tudo que for imposto pelos Estados Unidos. Não vai ser negócios, vai ser simplesmente aceitação. E nesse momento, eu acho que não existiria uma penalidade moral maior do que essa. As pessoas podem ficar revoltadas imaginando que essa posição deveria ser dada para uma pessoa mais competente, mas que pessoa que num governo subalterno, num governo colonial, que pessoa mereceria ser embaixador de um país e não poder embaixar absolutamente nada? Eu acho que isso é inclusive merecido, porque imagine você o que vai ser o resto
da vida política do Eduardo Bolsonaro depois dessa fase, sendo que durante todo o tempo dele à frente da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, ele só vai produzir perdas. Como assim? Ele só vai produzir derrotas. Ele só vai produzir negócios bons para os Estados Unidos e ruins para o Brasil. Eu acho ótimo. Eu acho que ele, na Embaixada dos Estados Unidos, no momento em que o Brasil se torna colônia dos Estados Unidos, ele vai ser o recebedor de toda a má reputação advinda desse negócio que não está sendo muito bom para o Brasil e não tem a menor possibilidade de ser bom para o Brasil. Eu acho que isso não é uma coisa para ser... eu acho que isso é um alerta, lógico, isso tem que ser usado como oportunidade para mostrar para o povo brasileiro, mas em contrapartida, por causa da tendência natural de fracasso e de derrota de todos os negócios entre Brasil e Estados Unidos, eu acho que nada mais justo do que colocar para ser derrotado um dos responsáveis por essa derrota. Mas não deixa de ser um tapa na cara do povo brasileiro, né, Léo? Isso é o ponto importante. O Gilberto Cruvinel... Tapa na cara do Itamaraty, Léo. Fantástico tapa na cara do Itamaraty, que poderia ter se posicionado contra tudo que está acontecendo. As instituições que não estão se posicionando contra tudo que está acontecendo, nesse momento, elas começam a levar esses tapas na cara e eu acho muito merecido. Eu brinco com a coisa de que o próximo ministro do STF deveria ser o Alexandre Frota, para exagerar um pouco e chamar a atenção dos juristas do nível que o governo Bolsonaro está conduzindo cargos importantes no Brasil. Porque o que existia antes era uma revolta da classe média, uma revolta dos estudados, uma revolta dos acadêmicos, de que o PT tinha políticos que não eram formados. Hoje a gente consegue ver que em todas as instituições o bolsonarismo está colocando analfabetos funcionais para ocuparem cargos importantíssimos. Então, aquilo que durante o governo Lula e Dilma era uma pedra no sapato das elites, hoje se torna um chicoteio nas elites. Engulam o filho do Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Vocês merecem, elite brasileira. Valeu, Léo. Gilberto Cruvinel dizendo, boa noite, Léo. Comissão aprova MP 881, que suspende direitos trabalhistas previstos na CLT, enquanto durar a crise. O que é isso? Ficamos loucos todos? Vamos passar então, Léo, para os temas econômicos. Antes, vou ler aqui, ó. Torres Maria, essa notícia é balão de ensaio, a deforma da Previdência continua em discussão. Pode ser um balão de ensaio para a gente ficar falando disso enquanto não tiver totalmente aprovada a reforma da Previdência. Ronaldo Alan, tomando um expresso em um bar aqui em Brasília, ouvi ao lado, parece que mandaram o Brasil a merda, e ele obedeceu. De fato, ele tem toda a razão, mandaram o Brasil a merda, e ele obedeceu. Léo, é o seguinte, reforma da Previdência, né? Fim das aposentadorias. Mais de 30 milhões de brasileiros correm o risco de jamais se aposentar, né? Provavelmente a gente vai ter a queda na expectativa de vida dos brasileiros. O fim da estabilidade dos servidores públicos, mais uma medida de ontem também. E agora essa suspensão dos direitos trabalhistas enquanto durar a crise, né? Eu fui lá ver a medida. A medida é o seguinte, enquanto o desemprego no Brasil não cair abaixo de 5 milhões de pessoas, e está longe, né? Porque são mais de 13 milhões de desempregados, as pessoas podem ser contratadas sem nenhum direito trabalhista, ou seja, é a selva total. O Bolsonaro está impondo a selva nas relações do mercado de trabalho. E a selva, evidentemente, contribui para ampliar o déficit da Previdência. É uma destruição total e absoluta do que poderia ser chamado de um mini estado de bem-estar social aqui no Brasil. Léo, você pode falar dos servidores sem estabilidade, dos trabalhadores sem direitos trabalhistas, e dos brasileiros, de maneira geral, sem aposentadoria. Você escolhe qual das três tragédias te parece mais conveniente para começar. Léo, nenhuma tragédia dessa é conveniente, mas todas essas tragédias têm um ponto em comum, que é o que a gente tem falado há muito tempo, que é essa nova intenção de manter o Brasil baratinho para produzir. Só que quando a gente pensa, olha, eles estão mantendo o Brasil como um local extremamente barato para se produzir. Eles estão criando uma nova Bangladesh dentro da América do Sul. A quem interessa uma Bangladesh na América do Sul? Olha, não interessa ao povo de Bangladesh nem ao povo brasileiro. Isso porque o povo de Bangladesh produz roupas para serem consumidas fora de Bangladesh, e a tendência natural desse Brasil, que agora pode contratar sem direitos trabalhistas, desse Brasil que não precisa contribuir mais com a Previdência, ou seja, desse Brasil que eles conseguiram realmente reduzir o custo de um trabalhador para o suficiente para comer e dormir, a gente pode consolidar uma ideia que é incontestável. Nós voltamos a uma situação de escravidão, Léo, porque olha, qual que é a diferença da escravidão
para a liberdade, é a dignidade. Se você trabalha e todo o dinheiro que você recebe é suficiente só para você comer e dormir, você está numa situação de escravidão. Ah, não, mas o patrão agora ele não pode te prender, você ainda é livre. Você não é livre. Você não é livre porque a possibilidade de uma pessoa abrir mão da comida e morrer de fome é muito pequena. Então nós voltamos àquilo que a gente falava que aconteceria e as pessoas não acreditavam. Voltar a um estado de escravidão. Agora olha que estratégia não interessante para nós, mas interessantíssima para quem quer esse Brasil produzindo para vender fora. Léo, se você cria um Brasil dentro do qual é possível contratar sem direitos trabalhistas, dentro do qual a possibilidade de aposentadoria vai só se reduzindo, você cria um Brasil que obviamente vai... Você cria um Brasil que, obviamente, vai continuar com uma crise interna. Mas esse Brasil é muito interessante, porque, veja bem, você pode montar uma empresa dentro desse Brasil para mineração, para alguma coisa que você vai pegar o produto e vai vender para fora. Porque lá fora tem dinheiro. Dentro do Brasil, o dinheiro não fica, porque depósitos como, por exemplo, o FGTS, o próprio depósito da Previdência, tudo isso é esquecido no momento que a contratação acontece fora da CLT. É lógico que essa contratação ela pode ser contestada, porque cogitar a possibilidade de contratação fora da CLT já é ofensa à Constituição, o que significa que essa medida provisória ela é muito absurda. Mas venhamos e convenhamos, qual que é a intenção por trás dessa medida provisória? Você cria uma situação dentro da qual você permite a contratação de pessoas fora da CLT. As pessoas que recebem fora da CLT, elas vão receber um dinheiro muito baixo, obviamente, e vão demandar pouco. O que significa que o Brasil nunca vai abaixar de 5 milhões de desempregados. O Brasil sempre vai ser mantido naquilo que a gente vivia na era Fernando Henrique, que chama-se equilíbrio em desemprego. Esse equilíbrio em desemprego, Léo, ele é fantástico, porque a percepção do alto desemprego faz com que os trabalhadores aceitem qualquer valor. Hoje nós temos os engenheiros, por exemplo, trabalhando como analistas, recebendo 30% do salário que recebiam antes. Eu falo da categoria de engenheiros, mas pode extrapolar, obviamente, para todas as categorias. Isso é muito interessante. Interessante porque o Brasil, como uma nova Bangladesh, ele vai produzir aqui dentro para se consumir lá fora. E absolutamente nada vai ser revertido praticamente por toda a eternidade. Porque se você não cria situações para que o trabalhador tenha dinheiro, para que esse trabalhador demande e com isso aqueça o mercado interno, você automaticamente não cria situações para que o Brasil produza empregos e consiga sair dessa situação. O que o Bolsonaro vai conseguir fazer com isso? Ele vai conseguir, obviamente, substituir empregos com carteira assinada por empregos sem carteira assinada. Nós vamos ter uma redução da qualidade porque isso é um incentivo muito interessante. A pessoa acabou de contratar um empregado com carteira assinada, ela faz um malabarismo, despede esse empregado, contrata de volta sem carteira assinada, porque esse é o incentivo que o governo está dando. O que significa que toda tentativa no sentido de tentar corrigir o desemprego não está sendo uma tentativa, porque não são analfabetos que estão por trás da presidência da República. Eles estão criando condições para que o Brasil aos poucos entre nesse superliberalismo e dentro desse superliberalismo se torne realmente um Brasil para produzir dentro do Brasil para ser consumido fora. Léo, isso que você falou é muito importante e é exatamente isso, porque você para pensar o seguinte, enquanto o desemprego não cair abaixo de 5 milhões, segundo essa medida provisória, as pessoas podem ser contratadas sem nenhum direito. Então é mais ou menos o seguinte, estamos decretando um estado de emergência econômica e durante essa emergência não existem mais direitos trabalhistas. O que vai acontecer? As pessoas que têm algum direito poderão ser demitidas e serão recontratadas por salários em condições piores. E isso também cria esse incentivo perverso, Léo. A elite brasileira jamais deixará que o desemprego chegue abaixo de 5 milhões de pessoas no Brasil, que foi o que se conseguiu nos governos Lula e Dilma. Antes eu queria agradecer ao Jorge Alberto. Léo, e aí o desemprego vai aumentar por outro motivo também. Eu queria que você emendasse. Não, mas antes eu queria refletir com você o seguinte, Léo, é muito rápido antes de você trazer esse novo assunto, que é o seguinte, nós temos previsões constitucionais para, por exemplo, estado de sítio, no estado de sítio, estado de guerra, que são aqueles chamados estados de exceção. Dentro dos estados de exceção, é possível o governo tomar atitudes bizarras, como, por exemplo, invadir a casa de uma pessoa sem mandato. Tudo isso é possível porque tem uma previsão constitucional para isso. A gente não tem essa previsão constitucional
para o que o Bolsonaro está lançando como medida provisória. Mas se você fosse batizar, que nome você utilizaria, sinceramente, para uma medida provisória que permita a retirada dos direitos trabalhistas no momento de crise econômica? É um assalto, Léo. Estado de senzala, Léo, não tem outro nome. É um estado de senzala. Porque não há como caracterizar um incentivo ao fim dos direitos trabalhistas com outro nome que não seja escravidão. Isso é, obviamente, escravidão. Muito bom, Léo. A Ângela Arruda está dizendo: os Estados Unidos vão monopolizar a nossa agropecuária para impedir a exportação para a China. Sequer seremos donos das terras. Esse outro ponto é muito importante, porque a gente soma essas notícias, Léo, com o Eduardo Bolsonaro, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro age como se fosse um empregado do Steve Bannon. O Steve Bannon fala que a disputa pelo Brasil é a disputa fundamental da Terceira Guerra Mundial entre Estados Unidos e China. Se os Estados Unidos conquistam o Brasil objetivamente como estão conquistando, né, uma das estratégias de guerra contra a China é impedir a exportação de alimentos para a China, empobrecer o Brasil, por consequência, né, o Brasil também se empobrece com isso, a China pode entrar numa situação de fome. Então tem todo um jogo geopolítico internacional por trás disso e a possível ida do Eduardo como embaixador se conecta a isso. Agora, sobre o desemprego, Léo, é muito importante você falar do fim da estabilidade dos servidores públicos, que foi mais um remendo colocado lá na reforma da Previdência. Ou seja, o que vem pela frente pode ser uma avalanche de demissões de servidores públicos no Brasil. Tudo que a gente está vivendo hoje, Léo, tudo que a gente está vivendo hoje é sequência do que começou no governo Temer. Absolutamente tudo que começou no governo Temer começou exatamente para ser aproveitado agora nesse momento. E a gente sabe que como é o mesmo governo Temer e o mesmo governo Bolsonaro, a gente consegue perceber a continuidade. E tudo que começou, inclusive, antes do governo Temer com as campanhas do Aécio. Eu vou fazer uma conexão entre os eventos para que você entenda exatamente como que a gente consegue perceber. Vou começar pelo que você falou, que é a questão do servidor público poder ser demitido, fim da estabilidade. Isso conecta-se diretamente à ideia de uma reforma que trouxe a possibilidade da terceirização no serviço público. Quando a gente pensa na terceirização do serviço público, a gente pensa na possibilidade desses grandes empresários abrirem agências e fornecerem os empregados, o que significa que o trabalhador hoje que é funcionário público, ele sai do serviço público, vai ser mandado embora pelo fim da estabilidade, a partir daí ele é contratado por uma agência de um determinado político para prestar o mesmo serviço. A ilusão de que ele perde o serviço público para desonerar os cofres públicos é a maior idiotice, porque ele vai ser recontratado pelo serviço público, pelo mesmo valor que ele recebia antes, só que através de uma terceirizada. A diferença básica é que antes esse servidor ele recebia todo o seu salário, recebia todo o seu subsídio, pagamento, soldo, seja lá qual for, e esse subsídio era, obviamente, disponibilizado para o mercado, o que significa que um servidor público antes recebia 100% do dinheiro que saía do governo para ser entregue a ele, gastava esse dinheiro no mercado e impulsionava o mercado. Hoje a gente vai ter a continuidade daquilo que começou com a lei da terceirização, que agora é mandar embora servidores para que eles possam ser contratados de forma terceirizada. O valor desses servidores vai continuar absolutamente o mesmo, porque todas as vezes que eles prometem reduzir os preços através de mudanças, eles nunca reduzem. Só que agora, grande parte do salário desse servidor vai ficar com o intermediário, que é a empresa de terceirização. A única coisa que eu posso dizer a respeito desse evento é um só lamento, porque eu acho que quem mais pecou durante todo esse tempo foram os servidores públicos, e agora eu conecto a reforma da Previdência e explico por que os servidores públicos poderiam ter mudado a situação. A reforma da Previdência que está sendo realmente aprovada agora, ela começou em 2013. Em 2013, no momento em que a Rede Globo, demais veículos de comunicação, as equipes do Aécio Neves e também a Operação Lava Jato fizeram um super ataque conjunto contra a economia brasileira.
Em 2013, eles começaram a reduzir, olha, e é importante, a gente volta em 2008, a gente lembra que a demanda internacional caiu e a queda da demanda internacional foi praticamente, o problema da demanda internacional foi solucionado quando a Dilma aproveitou o mercado interno, vindo exatamente da nova classe média, e essa nova classe média, através da demanda interna, ela conseguiu fazer com que o Brasil continuasse praticamente assim, intocado pela crise. Esse Brasil que passou 2009, 2010, 2011 intocado pela crise, que ia começar a pagar as contas dos gastos necessários para segurar a onda durante a crise, ele começou a ser atacado exatamente naquele momento, 2013, 2014 e obviamente com a derrota do Aécio Neves, eles vieram com força total e conseguiram o impeachment. E aí que eu culpo, obviamente, o funcionalismo público, porque no momento em que a equipe do Aécio Neves estava falando mal das medidas do governo do PT e sempre propondo medidas liberais, o funcionalismo público fechou os olhos para o que estava sendo proposto, parte do funcionalismo público se omitiu, parte do funcionalismo público virou aecista e uma pequena parte do funcionalismo público se levantou contra impeachment, contra golpe, contra tudo que aconteceu. Quando o Temer assumiu, obviamente, de uma forma ilegítima o governo brasileiro, o Temer passou duas reformas que foram praticamente os pontapés iniciais para a reforma da Previdência, que é a PEC dos gastos, e ele passou também a reforma trabalhista. Léo, a reforma trabalhista criou um caminho por fora para que qualquer pessoa pudesse ser contratada fora da CLT, ou seja, a reforma trabalhista criou um caminho para que qualquer empregado pudesse ser contratado sem contribuir com o INSS. A Operação Lava Jato, a campanha de desestímulo ao consumo feita pela Rede Globo, toda essa desmoralização do Brasil feita também pela mídia brasileira junto com a mídia internacional causou essa mega recessão que a gente está vivendo, esse super desemprego. E hoje, quando você pega o documento da Câmara de Constituição e Justiça que faz um parecer favorável à Operação Lava Jato, você observa que todos os dados estatísticos são de 2018. Exatamente do pior momento econômico, no momento pós-Operação Lava Jato, destruindo os empregos, no momento pós-golpe, destruindo a reputação, destruindo a empregabilidade, destruindo a nossa indústria. Então, se você busca os dados de 2014, você vai ver que é impossível cogitar uma reforma da Previdência. Se você busca os dados de 2018, você vai ver que realmente a Previdência é insustentável. Então o que acontece? Eles criaram uma Previdência insustentável, principalmente porque eles aprovaram uma emenda constitucional que bloqueia os gastos públicos por 20 anos. Se você bloqueia os gastos públicos e a Previdência está subindo porque a arrecadação caiu, você é obrigado a aprovar a reforma da Previdência. Então é importante lembrar que a reforma da Previdência que está sendo aprovada agora, ela começou a ser desenhada em 2013. As pessoas que se omitiram naquele momento, as pessoas que deixaram a Dilma cair, não se levantaram contra o golpe, os funcionários públicos que naquele momento estavam quietos pensando que era luta contra a corrupção, as pessoas que até hoje teimam que a Lava Jato tinha qualquer intenção de luta contra a corrupção e insistem em não enxergar a Lava Jato como parte da reforma da Previdência, parte da quebra da economia brasileira para depois conquistar tudo isso que eles estão conquistando hoje, essas pessoas continuam teimando e não percebem que é essa teimosia que está fazendo com que a reforma da Previdência consiga vencer no Brasil. A tal ponto, Léo, que ontem à noite o Moro, ao lado do general Vilas Boas, postou lá uma comemoração em relação à reforma da Previdência, que é a destruição da Previdência Pública. O Jorge Alberto Nunes está dizendo: podemos chamar essa reforma da Previdência de Hood Robin, contrário de Robin Hood? Podemos. Ela rouba dos pobres e entrega aos ricos. De fato, o que está acontecendo no Brasil é um assalto. São os ricos assaltando a população mais pobre. É exatamente esse processo. Uma pessoa que hoje, né, poderia, sei lá, eventualmente se aposentar com R$2.000, vai ter que se aposentar com 1.000, 1.100, 1.200, mas vai ter que trabalhar 10 anos a mais antes de conseguir a sua aposentadoria, né? E os mais ricos estão preservados no que diz respeito a eles, que é o rentismo, porque ao tirar dinheiro dos pobres, você garante o pagamento dos juros da dívida interna e assim você vai aumentando o bolo dos 425 milhões do Amoedo, que o Amoedo declarou que tinha 425 milhões na eleição passada. Já deve ter uns 500. Tadeu Mouzinho dizendo: a esquerda e canais progressistas devem aprimorar a sua comunicação com a população, sem grandes textos, adequar o registro ao receptor. O ideal seria aqueles vídeos, entenda tal coisa em 3 minutos. Está dando aqui um recado para a gente. Léo,
Antes de falar mais sobre Previdência, eu queria transmitir, o público está grande aqui, transmitir uma novidade para todo mundo. Todo o conteúdo da TV 247 agora vai ficar disponível em áudio apenas, né? Então, esses vídeos vão ficar hospedados no SoundCloud, né? Podem ser escutados lá. Do SoundCloud vão para o Spotify e também vão para o podcast da Apple e para o podcast do Google. Então, são várias plataformas que as pessoas poderão consumir apenas o áudio, né? Como se fosse uma rádio, objetivamente, sem gastar a frequência do celular. Então, eu queria comunicar essa novidade. A única questão é que não é ao vivo, né? Ao vivo é exclusivamente pelo YouTube, né? E aqui a gente sempre vai chamar as pessoas para fazerem as inscrições no canal no YouTube, fazerem as assinaturas, né? Tudo que a gente tem feito ao longo do tempo. Mas quem quiser assistir depois, indo para o trabalho, voltando do trabalho, vai ter muito conteúdo no canal no Spotify, no SoundCloud, etc. e tal. Que tal, Léo? Você curte essa ideia de disponibilizar só os áudios? Importantíssimo, Léo. A gente precisa criar condições até para as pessoas terem como ouvir também quando estão dirigindo, né? Porque às vezes, como você falou, às vezes a pessoa não quer gastar a franquia de dados porque está no carro, coisa parecida. A pessoa não pode acompanhar na hora, mas também está dirigindo, não vai assistir o vídeo de qualquer maneira, então coloca só o áudio para rodar e isso é insignificante. Inclusive tem planos que já até cobrem o SoundCloud, o Spotify, e a pessoa pode baixar em casa e levar já aquilo para dentro do carro, já dentro do celular, só para ouvir. Bem interessante. Muito bom, Léo. Isso é muito importante porque o que importa para a gente não é se a pessoa vai estar assistindo onde tem publicidade, não tem, estar assistindo e tendo acesso ao conteúdo. Ana Sabrosa está dizendo, a culpa é do funcionário público. Eu acho, Ana, que o Léo não disse isso. O que o Léo disse é que uma determinada parcela do funcionalismo não se levantou quando o golpe contra a Dilma já era claro. E o golpe traria esta consequência, que seria o ataque aos servidores. Mercante está mandando um superchat aqui também para a gente. Cristina Paz está dizendo, o próximo passo é acabar com o SUS? Eu acho que o próximo passo ainda não é acabar com o SUS não, viu, Léo? É acabar com as universidades públicas. O que o Weintraub está preparando agora é a privatização das universidades públicas, porque vai dizer que o Brasil não tem condição fiscal de manter universidades, né? É transformar as universidades num grande mercado de compra e venda de diplomas. Reginalíssima está dizendo que a guerra ainda não está perdida. Léo, você, aqui, ó, Ângela Arruda está dizendo, como se pode saber para onde está indo a grana das privatizações? A grana das privatizações entra para o Estado e vai pagar os juros da dívida interna, vai engordar a fatia, né, do rentismo, dos mais ricos, é isso que está acontecendo. Léo, o que você acha que é a próxima tacada desse pessoal? É acabar com as universidades, acabar com o SUS ou acabar com as duas coisas ao mesmo tempo? Olha, Léo, o SUS já está sendo acabado através da redução das verbas. Tem várias pessoas que trabalham no SUS que já perceberam que, olha, não está chegando esse tipo de produto, esse. Então, o SUS já está sendo atacado. Agora, o SUS, acabar com o SUS é uma coisa muito pesada, porque o SUS ele tem uma simbologia muito grande e ele é protegido constitucionalmente. Então, acabar com o SUS é praticamente impossível. Mas eles podem reduzir o SUS a um tamanho que ele torne-se insignificante, que é o que eu acredito que vai acontecer. Já as universidades, não. As universidades, elas obviamente serão rifadas muito rápido, e é um outro ponto que eu tento entender, que desde o início eu tenho falado, gente, professores universitários, é preciso que vocês produzam material para conscientizar o povo do que está acontecendo, a verdade por detrás do que está acontecendo. Eu não sei, Léo, eu tento entender se realmente essas pessoas, se o nível de revolta delas foi maior do que o nível de compreensão sobre o que estava acontecendo, mas estava tudo muito claro que isso ia acontecer. É tão claro que eu falo sobre tudo isso que está acontecendo. Hoje eu falo há 3 anos, Estado liberal é isso. O liberalismo venceu nas urnas e se a gente não conseguir mostrar que a eleição foi fraudada, se a gente não conseguir em tempo recorde mostrar e eu falo hoje, se a gente não tiver uma união no sentido de mostrar que o Sérgio Moro foi toda uma fraude, ou seja, primeiro, tirar o Sérgio Moro para que fique bem claro que o Sérgio Moro foi uma fraude, para a partir daí começar a contestar os atos do atual governo,
tudo vai acabar, mas a gente continua disperso, alguns lutando contra a reforma da Previdência, outros lutando simplesmente para que a categoria deles não esteja na reforma da Previdência, que eu acho que é uma covardia, e aos poucos essa desunião do povo brasileiro está trazendo aí esse devora total. Infelizmente é o que a gente tem e é o que a gente está vendo. A gente não sabe onde que vai dar, mas eu sei que não vai dar em um bom lugar. Legal. Léo, a Kátia está dizendo, o Léo está certo, sou funcionária pública e muitos colegas votaram nessa besta, né? Rafael, ó mercado, tem de piedade de nós. Maria Cláudia Junqueira, é verdade, teve até sindicato de funcionários públicos que ficou quieto para apoiar o golpe. Ô, Léo, antes de... Assim, tem muita gente desesperada, eu queria fazer uma reflexão de... É um parênteses, lógico, e isso também não é uma forma de desmotivar e nem uma forma de dizer que tudo que está sendo feito são coisas insignificantes. Mas, olha, um ponto de conforto eu passo para a esquerda brasileira. Quem se ferra mesmo com a reforma do Bolsonaro é o pobre de direita, o eleitor do Bolsonaro, porque se você tem uma empresa, Léo, qual a probabilidade de você deixar de contratar uma pessoa que ficou numa universidade durante 4 ou 5 anos fazendo balbúrdia para contratar um fanático evangélico? Então, o eleitor do Bolsonaro, ele não percebeu que dentro desse Estado liberal que está sendo construído, ele, por ser menos produtivo, ele é exatamente a ponta do sacrifício. O primeiro a ser sacrificado é o mais idiota. Liberalismo é isso. Liberalismo é retirar o Estado que acaba protegendo os mais fracos. E o mais fraco, obviamente, é o cara que acredita em terra plana, é o cara que acha que não precisa fazer um curso superior, porque tudo que tiver que aprender, ele vai aprender com o pastor dentro da igreja dele. Uma coisa básica, gente. Nós estamos vivendo uma realidade que nós estamos lutando muito mais pelos eleitores do Bolsonaro do que por nós mesmos, porque os menos produtivos, os mais sacrificados, os com menor capacidade de conseguir emprego, os menos viáveis economicamente falando, os menos interessantes pro mercado, pro Deus mercado, são exatamente os fanáticos que continuam com o Bolsonaro. Então, uma frase de conforto, eles se ferram muito mais com essa brincadeira. É só pensar, você contrataria um cara que ficou 4 ou 5 anos numa universidade ou um cara que passou a vida inteira aprendendo todo o conhecimento da humanidade da boca de um pastor charlatão? Então é só pensar dessa forma que a gente vê como que eles são idiotas no que eles estão fazendo. Léo, mas tem muita gente boa sofrendo também, não é simples assim, não são só os bolsominions que se ferram. Por exemplo, se fosse assim, bastaria dizer, não, quem votou no Bolsonaro fica sem aposentadoria. Quem votou no Bolsonaro não pode frequentar a universidade pública. Quem votou no Bolsonaro não pode frequentar hospital público, mas isso atinge a todos. Cris Sanches está dizendo, quem sabe distribuir grandes telões nas grandes cidades, falando com o povo o que está acontecendo. Né? Nas ruas há uma recusa das deformas. Otimismo, Léo, prega aqui a Regina. Vamos ter otimismo para enfrentar esse caos. Tadeu, a estratégia foi usada e é pela direita. Infelizmente, a maioria da população não quer gastar tempo com desesperança. Dica do Fausto, ele está dizendo aqui. Estratégia de manipulação, enfim, vamos lá. Regina, indignada, inquieta, sempre fui a atos de rua desde as diretas. Lula livre. Léo, vamos voltar então para o tema da Previdência, né? Mais de 30 milhões de brasileiros que podem ficar sem se aposentar. E hoje saiu um dado muito interessante, um estudo da Federal de Minas Gerais, do Departamento de Economia, dizendo que a reforma da Previdência tende a trazer recessão ao Brasil. Por quê? Porque ela reduz o consumo das famílias. As pessoas, como não terão mais aposentadoria no futuro, vão ter que guardar um pouco mais, vão ter que poupar, vão consumir menos. Consumindo menos, você tem um estímulo menor ao investimento privado. O investimento público praticamente acabou com a Operação Lava Jato. Você não tem mais grandes obras, tudo isso foi destroçado. Então, a tendência é que a recessão se aprofunde. E os dados econômicos que saíram hoje, né, inclusive vendas no comércio, mostram mais queda. O pessoal dizia que a reforma da Previdência ia abrir as portas do paraíso para o Brasil, mas aparentemente o pessoal mais sério da economia está dizendo que vai trazer recessão. Eu fico feliz, Léo, de saber que tem esse estudo de uma universidade federal, porque
Eu estou falando exatamente esse argumento, né, de que você não pode avaliar qual que é o maior erro que a gente tem no estudo da Previdência. Se você busca os estudos relacionados à reforma da Previdência e todos os grandes estudos que estão sendo utilizados e disponibilizados pelo governo, eles são, obviamente, estudos liberais que fazem contas puramente contábeis. As contas trabalham da seguinte maneira: você calcula exatamente aquilo que a Previdência recolhe e aquilo que a Previdência paga, e a partir daí você faz uma estimativa ao longo dos próximos anos. Mas o que a Universidade Federal de Minas Gerais traz nesse momento, e eu agradeço muito porque é o que eu estou falando há 4 anos, e obviamente vindo de uma universidade federal tem um peso muito maior, é que você não pode avaliar o resultado da Previdência no futuro modificando a Previdência no presente. Isso porque o que acontece numa situação social é uma situação de realimentação, uma situação de feedback. Então, se você, no momento atual, você modifica as regras previdenciárias, você precisa entender que lá na frente o comércio vai, obviamente, encolher porque você tirou um pouco daquele dinheiro que estava disponível para aquelas pessoas. Então tem várias formas de você fazer uma análise, e quando você faz essa avaliação a partir do que vai ser o comércio brasileiro sem o dinheiro nas mãos dessas pessoas que estão perdendo dinheiro para aposentar, você percebe que talvez vai ser mais caro para o governo, porque você está criando uma recessão, um encolhimento de mercado, e talvez o governo vai perder mais arrecadação do que o dinheiro que ele gastaria se ele estivesse pagando a Previdência, pelo menos para os mais humildes, que têm uma propensão ao consumo muito mais alta. O que eu acho que foi uma certa falha da esquerda é que a esquerda não soube trabalhar uma modificação na reforma da Previdência, porque realmente quando você pensa nas pessoas que ganham milhares, muitos milhares, dezenas de milhares de reais por mês, você pode considerar uma necessidade de uma reforma, acumulação de benefícios, mas quando você pensa nos mais pobres, será que essa reforma está correta? Então eu acho que a esquerda, ela deveria ter trabalhado não contra a reforma da Previdência, mas trabalhado para tirar da reforma da Previdência as parcelas mais humildes da população. Isso seria fantástico. Se tirasse da reforma da Previdência, principalmente aquela parcela que tem essa propensão de consumir absolutamente tudo, aquela parte da parcela, aquela parte da população que usa o dinheiro da Previdência para guardar no banco, para especular, obviamente ela não é tão importante para o mercado como as pessoas que ganham 1, 2, 3 salários mínimos, que usam praticamente todo o salário para se manter. Então, automaticamente tem uma propensão ao consumo integral. Essas pessoas vão fazer falta para o mercado. E tirar a previdência dessas pessoas tem 2 efeitos importantíssimos, Léo. Olha, o primeiro efeito, você bloqueia a possibilidade da entrada de novos entrantes. Então, os jovens que poderiam entrar no mercado de trabalho, eles são, pelo menos de uma forma muito direta, eles são atrasados em 5 anos. Então, são 5 anos de produtividade dos mais jovens que poderia estar rendendo, gerando dinheiro e colocando dinheiro no mercado. Junto com isso, você pega aqueles aposentados e mantém aqueles aposentados no trabalho, você cria ali uma possibilidade de a gente ter mais acidentes no trabalho, mais doenças ocupacionais. Então você acha que você está economizando de um lado, mas você pode estar gerando despesas para o SUS do outro. Você acha que você está economizando de um lado, mas você está tirando um jovem do mercado no outro. Um jovem que poderia estar produzindo, contribuindo com a Previdência e consumindo. Então aquele velhinho ali, ele talvez sai fora do trabalho, porque ele não aguenta trabalhar mais, vai para a rua, se suicida. Ou então ele até consegue aposentar 5 anos depois, atrapalhando o jovem que poderia entrar no mercado, e aposenta sem a integralidade. Então tudo isso vai encolhendo o mercado. Esse trabalho da Universidade Federal, ele é importantíssimo para endossar isso. Antes de você voltar, deixa eu só agradecer o João Carlos da Silva, que fala: concordo com a avaliação do Léo sobre o funcionalismo público, tudo começou com o aparelhamento das instituições nos anos 90, com o FHC, com concursos públicos selecionando o perfil dos funcionários. Obrigado, João Carlos. Valeu, Léo. A Línia Ferreira está dizendo: tem como reverter esse desastre liberal? Quanto tempo será preciso para reconstruir o país? Será possível? Possível sempre é, mas vai ser muito difícil, porque o Brasil hoje é um país escravo, é um país escravizado. A prova disso é o fato do Bolsonaro. Para quem está chegando agora na live, o Bolsonaro está escolhendo o próprio filho, totalmente despreparado, Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O Eduardo acaba de dizer, Léo, que vai aceitar a missão confiada a ele pelo presidente Bolsonaro. Então, o Eduardo está dizendo que aceita o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro
é empregadinho do Steve Bannon e é empregadinho do Donald Trump, né? Então ele reforça a condição neocolonial do Brasil. É muito grave, é um tapa na cara de todos os brasileiros, mas especialmente de todos os embaixadores, diplomatas. O Itamaraty nunca foi tão rebaixado e tão humilhado em toda a sua história. O Bolsonaro chegou para avacalhar o Brasil. Como representante dos Estados Unidos em território nacional, ele está dizendo todo dia para os brasileiros: olha, vocês são os bostas, vocês são os idiotas. Né? E é essa mensagem que ele transmite ao nomear o próprio filho, sem que ninguém reaja, né? Sem que as instituições se levantem contra o governo neofascista. Aqui, ó. Salles está dizendo: estávamos prestes a nos tornar um país plenamente soberano e quinta economia mundial. Agora estamos prestes a nos tornar uma Colômbia de Pablo Escobar. Digo, Bolsonaro e companhia, mas vamos resistir a si mesmo. Então, o Brasil passando pela maior humilhação de sua história, que é um presidente que é fruto de uma eleição fraudada. Bolsonaro só é presidente porque Lula foi preso por Sérgio Moro sem provas. Bolsonaro não seria presidente sem as fake news, sem os disparos de WhatsApp, sem a tal da facada que, né, melhor nem falar sobre isso, né, Léo? E Bolsonaro, fruto dessa fraude, recebeu lá os algoritmos preparados pelo Steve Bannon para se tornar presidente do Brasil. O que ele faz? Coloca o filhotinho como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. É óbvio que a política externa brasileira está totalmente subordinada aos interesses do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Devolvo a bola para você, Léo, para comentar o aceite, né? Eduardo Bolsonaro aceita a missão confiada por papai. A parte mais engraçada é imaginar que eles não conversaram isso antes, até porque eles quase não se conhecem pessoalmente, é uma indicação puramente técnica, né? O Bolsonaro ficou sabendo que trata-se de uma pessoa extremamente preparada para essa missão, e aí o Bolsonaro vai e manda uma proposta para os assessores, inclusive, porque ele não tem muita liberdade diretamente com o novo embaixador. E Léo, eu vejo o seu desespero, até porque você considera isso como sendo uma humilhação contra toda a carreira diplomática, humilhação contra o Estado brasileiro, mas eu acho fantásticas todas as absurdidades do governo Bolsonaro, porque o governo Temer, ele fazia várias coisas absurdas, exatamente por causa das coisas absurdas do Temer serem, de certa forma, brandas, elas não chamavam tanta atenção. O que está acontecendo nesse momento é muito interessante, Léo, porque a coisa está tão absurda e a coisa está tão gigantemente clara que ela possibilita críticas. Ela não cria possibilidades de se discutir o fato de uma forma técnica. É puramente política. Olha, qual que é a preparação do filho do Bolsonaro para representar o Brasil nos interesses internacionais? Ele não tem preparação para isso. A gente sabe, nós estamos falando do cara que fez uma proposta de lei que criminaliza o comunismo. Então, mas peraí, criminalizar o comunismo é uma coisa que, além de ser contra os princípios da Constituição Federal, ser contra também cláusula pétrea da Constituição, é criminalizar um lobo mau que a gente sabe que tem muito tempo que não existe a possibilidade de um comunismo. É um cara que sempre viveu de oba-oba, é um cara que tem fotos com boné de Viva Trump. Como que você coloca uma pessoa nos Estados Unidos é totalmente contra... digamos que isso é uma coisa totalmente contra a lógica do interesse da carreira diplomática. Seria como dizer que você colocou o cara para trabalhar como diplomata nos Estados Unidos, mas ele é cidadão americano. Não, o brasileiro, o atual diplomata brasileiro nos Estados Unidos, o atual embaixador brasileiro nos Estados Unidos é cidadão americano. É totalmente contra os parâmetros lógicos da coisa. O cara tem uma paixão pelo Trump, uma paixão pelos Estados Unidos. Ser diplomata, tudo bem, mas que ele vá ser ser embaixador, tudo bem, mas que ele vá ser embaixador em um outro país e não naquele país que ele admira demais, porque senão existe um conflito de interesses. E, obviamente, o Bolsonaro, ele é soberano para indicar, mas o Senado Federal é soberano para desindicar. Só que a gente sabe que a coisa está tão clara, essa questão de submissão, que ele não vai desindicar. E uma outra coisa, toda vez que o Brasil perder nos negócios com os Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, vai estar escrevendo o nome dele na história, Léo, porque tudo que está acontecendo no Brasil hoje vai acontecer por um certo tempo, essa estupidez do fanatismo vai perdurar por um certo tempo, mas não para sempre.
Não para sempre. E eu acho que quanto mais coisas absurdas, mais a gente vai encurtando o tempo de sobrevivência do fanatismo. A gente precisa de choques bizarros para conseguir dar um solavanco no fanático, porque coisas leves não vão servir para dar um solavanco no fanático. Você acredita, Léo, que tem fanáticos elogiando, aplaudindo a ideia? É muito louco. O José está dizendo, Eduardo chamou os brasileiros de vagabundos nos Estados Unidos, né? Ele vai querer prisão de criança brasileira na fronteira, ele vai fazer horrores lá. Aqui, naquela viagem do Jair Bolsonaro, agora é embaixador, né? O segredo é xingar o Brasil, o segredo é xingar o Brasil que o Bolsonaro coloca você de embaixador. O Bolsonaro está aí para humilhar o povo brasileiro todos os dias, né? Vamos lá, vamos continuar seguindo em frente. Reginalíssima, para a superação do colonialismo é preciso eleger uma maioria progressista no Congresso. Mas isso está longe, viu, Regina? A gente sabe que o caminho é esse, mas está longe. E vou aqui ler o comentário da Verônica Vidal. Boa noite, Léo. Só vocês para nos ajudar a enfrentar isso. Até penso que é pedagógico, né, que toda essa destruição dos direitos vai surtir efeito no povo e fazê-lo pensar quem realmente está do seu lado. De fato, e aí, juntando com o comentário da Regina, né, o PT, PCdoB e PSOL foram os 3 partidos que votaram em bloco contra a reforma da Previdência. Meg Souza, não tenho culpa de papai ser presidente. Se estou como embaixador é porque mereci. Olha, o Eduardo Bolsonaro não tem culpa de papai ser presidente, né? E aí vira embaixador por puro merecimento. É muita humilhação ao povo brasileiro. Léo, passo para você, mas eu queria que você fizesse um comentário agora sobre a Tabata. Por que a Tabata? A Tabata ficou um pouco como símbolo dessa reforma da Previdência, né? Porque ela traiu o PDT, votou pela reforma, fez um vídeo nervosa, trêmula, dizendo que votava de acordo com as suas convicções, e na véspera, o Carlos Lupe, presidente do PDT, tinha ameaçado expulsar a Tabata. O Ciro Gomes também tentou convencer a Tabata a não votar pela reforma, que é uma reforma que tira dinheiro dos pobres para encher os bolsos dos ricos. Ou seja, a Tabata, embora se coloque como uma pessoa de esquerda, é uma pessoa que tira dinheiro dos pobres para entregar aos ricos. E aí o Lupe disse que ia expulsar. Tem um áudio do Lupe que a gente subiu como manchete dizendo que a Tabata faz o que manda o Jorge Paulo Lemann, que é o dono da Ambev, que patrocinou algumas campanhas aí de candidatos, né? O dono da cerveja golpista. Agora, tem uma questão que me intriga, Léo. Eu não sei se o Lupe vai expulsar ou não a Tabata. Por quê? Porque foram 8 deputados do PDT que votaram contra a reforma da Previdência. Se ele expulsa 8 deputados, o PDT encolhe. Se encolhe, perde dinheiro do fundo partidário também. Queria que você fizesse uma leitura ampla desse caso, Tabata Amaral. Olha, Léo, o que eu consigo ver nesse momento, para fazer uma leitura do caso da Tabata, é preciso levar em conta que um pouco do que a Tabata fala naquele vídeo é real. Se você... Veja, eu não estou defendendo a reforma da Previdência e não estou defendendo o posicionamento da Tabata, mas quando a gente faz uma leitura do vídeo dela, o que ela fala é muito simples. Olha, se eu voto contra a reforma da Previdência, eu estou indo contra tudo que eu estudei. Olha, se você pega a realidade atual do Brasil... Obviamente, a realidade atual do Brasil, em termos técnico-contábeis, é um Brasil que precisa daquela reforma da Previdência. Não daquele jeito. Eu volto a dizer, o que deveria ter acontecido? Houve um erro na esquerda e as pessoas vão me xingar porque as pessoas acham que a esquerda é tão perfeita que não erra. Eu peço desculpa para vocês, mas houve um erro na esquerda. A esquerda lutou contra a reforma da Previdência, mas a esquerda não deveria ter lutado contra a reforma da Previdência, porque dentro da reforma da Previdência existem várias classes que são extremamente elitistas que estão perdendo alguns direitos. A esquerda deveria ter protegido o seu público na reforma da Previdência. O que eu digo é que a esquerda deveria ter não arredado o pé de defender os mais pobres na reforma da Previdência. Por quê? Se a Tabata procura dentro do que ela estudou, e eu posso garantir porque eu também estudei, economia, eu falo, olha, a conta não fecha. Mas por que a conta não fecha? A conta não fecha porque desde 2013 a economia brasileira vem sendo atacada para chegar nesse momento em que não há mais possibilidades. Então, o que foi acontecendo com a economia brasileira? Fazendo uma analogia muito simples. Você pega um prédio perfeito,
né? Imagina aí aquele prédio que está todo estruturado, perfeito, tudo certinho. Então você, aos poucos, você vai cortando os alicerces desse prédio, vai cortando, 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 e daí a pouco começam a acontecer trincas na estrutura, mais trincas na estrutura, mais trincas na estrutura, aí o prédio começa a ceder. Aí chega o ponto que você olha e fala, tem que demolir. Mas como assim? Como demolir esse prédio que serviu durante tanto tempo para tantas famílias morarem? Tem que votar para demolir. Aí a pessoa não tem outra alternativa. Por quê? O trabalho que vem sendo feito no Brasil desde 2014 conduziu o Brasil para uma situação que realmente o Brasil não tem dinheiro. Por quê? O que paga a Previdência são as pessoas empregadas, obviamente, a arrecadação do Estado, as contribuições. Se você não tem esse ambiente de contribuições, as contas não fecham. Se as contas não fecham, tudo que a Tabata estudou, que é exatamente aquilo que eu também estudei, deixa uma coisa muito clara. Não há como escapar da reforma da Previdência. E no lugar de criticar a reforma da Previdência, a esquerda tinha que ter lutado para defender os mais humildes na reforma da Previdência. O que significa que a esquerda poderia ter deixado de fora da reforma da Previdência, por exemplo, a faixa que ganha 1 e 2 salários mínimos. Já teria feito muita coisa para a economia e para os mais pobres. Mas aí, tirando esse ponto, eu vou sair da parte técnica, que é o que a Tabata puxa em favor dela nessa brincadeira, e vou entrar numa parte muito mais importante que a técnica, porque ela não foi contratada, ela não passou no concurso público, ela foi eleita. E aí eu falo, se eu tivesse sido eleito deputado federal como sendo um deputado de esquerda, eu abriria a mão de tudo que eu estudei, porque senão eu deixaria de ser quem eu fui durante as eleições, eu deixaria de ser quem ganhou os votos para ser simplesmente uma teoria. E não, a Tabata ela não foi eleita para ser uma teoria. Ela foi eleita para ser aquilo que ela foi durante as eleições. Então, eu acho que a obrigação dela, mesmo que as convicções técnicas mostrassem para ela que a reforma da Previdência tinha que ser aprovada, olha, o que ela tinha que ter feito seria muito simples. Olha, tudo que eu estudei mostra que essa reforma realmente é insustentável, mas o que eu sou e para o que eu fui eleita é para lutar para que o Brasil se reerga e consiga pagar a Previdência. Porque por mais que possa parecer difícil, a gente não tem que tirar o direito das pessoas se aposentarem. A gente tem que trazer de volta a economia bombando para que a Previdência volte a ter dinheiro e realmente tenha condições de pagar todo mundo. É para isso que serve um político. Porque a Tabata não passou num concurso para ser uma técnica e falar tudo que eu estudei. Ela foi eleita para defender uma categoria, para defender uma classe, para defender o progressismo. Então ela não tem que vir com oba-oba e falar que tudo que eu estudei, tudo bonitinho. Não, um político não age dessa forma. Então eu acho que ela errou como política, apesar de que ela tem a fundamentação técnica que realmente a conta não fecha. Por quê? Porque destruíram a economia para a conta não fechar. A Tabata é muito fraquinha, Léo. É uma farsa, como diz aqui o Eric. E a Ione diz: esqueçam a Tabata, chega de dar palanque para ela. Só os ingênuos não viram que ela era neoliberal. Só para complementar a informação, né? O PDT decidiu não expulsar mais os dissidentes, óbvio que eles não vão querer perder dinheiro do fundo partidário, né? O Lupe, vocês acham que o Lupe ia rasgar dinheiro, né? Obviamente que não. Mas o Ciro pede que a Tabata saia, né? Porque aí é só um deputado que sai, se sair a Tabata, né? O PDT fica com 26 deputados em vez de 27, não perde tanto dinheiro assim e finge que puniu uma dissidente, mas não vão expulsar. E aí eu pergunto, e os demais? Por que pegar e fazer uma expulsão simbólica também? Eu acho que é uma coisa que não fecha. O problema está na espinha dorsal do PDT, que não sabe escolher as pessoas, Léo. Olha, uma coisa é você escolher um progressista, outra coisa é você escolher alguém com potencial de votos. É isso que eu penso. Porque agora que a Tabata virou um grande escândalo, uma grande decepção para o campo progressista, vai pedir só a Tabata para sair. Não é assim, expulsa todo mundo. Então, mostra, se você quer realmente a posição como partido de esquerda, se é essa posição que você está pleiteando como partido, tenha coragem de expulsar todo mundo e perder o fundo partidário. Que ficar no lenga-lenga também tentando fazer uma expulsão simbólica, eu acho que a gente continua errando da mesma forma. Léo, Dia Azevedo está dizendo: a avaliação do Estoppo é a mesma do Reinaldo Azevedo. Esquerda só foi contra a reforma, não quis debater nem os pontos bons e perderam feio na votação. Ângela, vários economistas provaram que a Previdência não é deficitária. O governo pega apenas um aspecto dela para afirmar a deficiência da Previdência. Léo, eu queria convidar, antes vou ler aqui, Bom, Rafael Pereira, melhor cortar uns galhos do que acabar com o PDT inteiro. A Tabata seria, então, apenas um galho a ser cortado. E aqui a Ângela dizendo, esse da Ângela eu já li, peraí, tem aqui também
Glauco Silva, a esquerda lutou para tirar os pobres da reforma. Pois é. Pisse Dalari, o que a Tabata tinha que ter era fidelidade partidária. Se ela é de direita, deveria ter ido para o Partido Novo. Também acho. Né, tem que impor essas cláusulas de fidelidade partidária. O PT deu lá, né, 45 votos contra a reforma. O PCdoB deu tantos outros votos contra a reforma. O PSOL deu todos os seus votos contra a reforma também. Né? Ritinha está dizendo, os pobres são a cereja do bolo, não iam negociar. Né? Regina dizendo, Tabata esteve nos programas da Globo para falar de sua evolução e de Harvard. Né? É chique falar de Harvard. Ela ganhou, foi bolsista e tal. E o Lupe está dizendo que ela obedece não ao PDT, obedece ao Jorge Paulo Lemann, né? Dono da Ambev. É uma vergonha. Ô, Léo, eu queria convidar todo mundo que está aqui com a gente a se inscrever nos nossos canais no Spotify. Então já tem lá TV 247. Podem se inscrever também no SoundCloud. Podem ir lá no podcast da Apple. Podem ir no podcast do Google também. E os programas vão subir lá. Né? Então, quem estiver assistindo agora é porque está vendo ao vivo no YouTube, mas poderão assistir depois. De repente não viu ao vivo, quer pegar só o áudio voltando do trabalho, vai estar lá disponível também. Né? Sil Lopes está dizendo, Tabata hipócrita, votei nessa cretina através da entrevista da Globo com o Kim. E ela era contra, e agora os pobres, como você foi cretina, está dizendo aqui Sil Lopes. Né? Então a decepção é muito grande com a Tabata Amaral. Ivanildo está dizendo, Lula livre já, agora e vivo. Léo, você acha que esse sequestro do Lula, só para a gente fechar com esse ponto, o fato do Lula ter sido sequestrado e silenciado pelo Estado brasileiro, impedido de conceder entrevistas, tinha então como objetivo esse assalto aos pobres? Com certeza, Léo. A prisão do Lula, ela tem, obviamente, uma finalidade muito importante, que é calar uma voz que consegue se comunicar com os pobres. Existe uma consciência muito grande dentro do campo liberal de que a esquerda tem uma dificuldade de conversar com os mais humildes. A esquerda gosta de falar difícil e os mais humildes, obviamente, precisam de alguém que fale de uma forma mais simples, e o Lula é essa pessoa. Então, prender a voz do Lula é uma coisa muito inteligente. Agora, tem uma coisa também, Léo. Prender o Lula é um processo indireto de fabricação de tábatas. Prender o Lula incentiva as pessoas no sentido de fazer uma leitura, que eu acho que é uma leitura que qualquer pessoa como a Tabata talvez tenha feito, mas qualquer pessoa consegue ver isso. Não sei quais pessoas que vão mudar por isso. Mas veja bem, você observa que o maior presidente da história do Brasil, talvez um dos maiores presidentes da história da humanidade, talvez não, com certeza, um dos maiores presidentes da história da humanidade, ele abriu mão de ficar do lado das elites para ficar do lado do povo, ele abriu mão de aprovar reformas, ele abriu mão de tirar direitos e ele conseguiu realmente lutar pelo direito dos mais humildes, e depois de preso ele foi abandonado por aqueles que ele sempre defendeu. Infelizmente, a gente precisa concordar que nós que estamos nessa luta por Lula livre, nós somos uma minoria dentro do Brasil, apesar de que o Lula tem a maioria dos votos, mas empenho para tirar o Lula da cadeia, nós somos uma minoria. E eu acho que esse evento contribui demais com a produção de tábatas, porque imagina uma Tabata no início da carreira política e ela pensa, olha, lá no PSDB eles usam roupas tão mais bonitas do que as do PDT, do PT. Eu queria tanto ser do PSDB, porque afinal de contas, sendo do PDT e brigando contra o poder, o máximo que pode acontecer comigo é chegar ao que o Lula chegou. Ficar a vida inteira lutando pelas camadas mais pobres, ter a vida vasculhada constantemente pela imprensa, pela polícia, pelos órgãos de investigação, eu não poder comprar um Chevette velho, porque senão vai sair na Rede Globo, como, né, o Lula vendeu, parece que foi um Chevette, saiu na Globo como sendo a pior coisa do mundo, que ele estava desviando dinheiro. Enfim, a pessoa percebe que estar do lado da população, infelizmente, é estar do lado de um povo que vai virar as costas na hora que o bicho pega, que é o que aconteceu com esse presidente Lula. Então, o que eu vejo hoje, e a Tabata é uma prova disso, é que a tendência natural dos novos políticos brasileiros é virem nessa direção, de que, olha, por que eu vou lutar pela população mais pobre, sendo que lutando a favor dos banqueiros eu vou ter muito mais oportunidades, e lutando a favor dos pobres eu posso ser preso ou presa
e ainda abandonado pelos mais pobres e mais. Eu posso ser preso por ter lutado pelos pobres e os pobres que foram a pauta do meu trabalho político vão me chamar de ladrão e vão comemorar minha prisão. Então eu vejo a prisão do Lula como sendo simbólica, tão quanto o esquartejamento do Tiradentes, tão quanto a crucificação de Jesus Cristo, tão quanto o assassinato do Sócrates pela a indução ao suicídio. Então eu acho que nesse ponto aí, sem dúvidas, a prisão do Lula trabalha muito mais como uma fabricação de tábatas do que como, né, um símbolo aí de simplesmente ocultar o que o Lula tem a dizer, porque realmente deu muito certo. O Brasil realmente foi para esse lado de que nunca para o lado dos mais humildes, sempre para o lado dos mais ricos. É sempre mais favorável e sempre mais confortável. Léo, queria te agradecer muito. Então, mais uma vez, repetindo, né, convidar a todos para se inscreverem também nos nossos canais, no SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts, né? Regina dizendo, Dilma e Pilar visitaram Lula em Curitiba. Lula livre. Quando o 247 entrevistará Lula? Sobre isso, existe lá uma fila de entrevistas pedidas, depende de um despacho da juíza de primeira instância. Se ela negar, pode-se fazer uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, mas temos advogados já olhando essa questão. Agradeço a todos vocês, peço as inscrições no canal e acompanhem daqui a pouco Boa Noite 247, mais tarde também o Léo Stoppa ao vivo, não é isso, Léo? Exatamente, Léo. Daqui a pouco, às 10h30 da noite, eu volto com o Léo Stoppa ao vivo e, né, falando sobre esses temas e outros mais. Então, obrigado, pessoal, e até amanhã aqui, né, até às 10h30 e amanhã aqui no canal, na TV 247. Léo, vou me desculpar aqui com o Sérgio Bernardi, que está dizendo que colocou um argumento aqui, não passou batido aqui o comentário. Às vezes a gente perde os comentários todos que chegam aqui. Vou tentar aqui ver rapidamente, mas, enfim, não, assim, correu aqui, eu não tenho mais esse comentário, peço desculpas, a gente tenta fazer na próxima transmissão. Deixa eu só ver se eu consigo localizar aqui rapidamente, Léo, porque, enfim, a gente tenta atender a todos os comentários. Se eu conseguir localizar agora, a gente fala rapidamente antes de encerrar esta transmissão aqui. Um minutinho, vamos lá. Desculpa, gente, é só para a gente tentar pegar aqui rápido. Ele some, né, Léo? Passa um certo tempo, ele some. Ele some. Então, assim, às vezes a gente está refletindo, raciocinando. Peço a compreensão de todos, mas, enfim, vou tentar ficar mais atento da próxima vez. Léo, agradeço a todos. Então, comunico essa novidade, que é o fato de a gente ter os conteúdos agora só em áudio também. Um grande abraço a todos e boa noite a você, Léo. Foi muito bom te reencontrar hoje aqui nessa live. Obrigado, Léo. Então, até mais, pessoal. E continuando aqui no canal Leonardo Stoppa, no canal do Stoppa, só para dar um toque aqui, que o Edmar Campos, ele perguntou se o Sócrates foi induzido. A história do Sócrates, Edmar, é que lá o Sócrates foi condenado a tomar uma planta venenosa, que é a cicuta. Então, a condenação à morte lá é a pessoa que praticamente era mais ou menos assim. Hoje nós temos a condenação à morte em alguns lugares, que é forca, outros lugares que é o fuzilamento. A pessoa fica lá disponível para ser assassinada. No caso do Sócrates, não. Ele foi condenado à morte e ele mesmo tinha que tomar a cicuta para morrer, morre por asfixia. Então é essa loucura aí. Eu tô tentando achar aqui que GRS, Stoppa, leia, por favor. Deixa eu ver se eu acho. Stoppa, eu acho que Tabata tem que sair sim. Não, mas aí que tá, Ju. Não se cogita a possibilidade de tirar ela do Congresso, não. Expulsar do partido. Expulsar do partido não tira dela o mandato, não. Claro que o que ela fez é horrível. As pessoas não pensem em vocês que eu esteja tentando defender a Tabata. O que ela fez é horrível. Muito pelo contrário, o que eu tenho falado aqui, que eu no lugar dela jamais usaria aquilo que eu aprendi na universidade para deixar de seguir aquilo que eu prometi durante as eleições. Você não pode fazer isso de forma alguma. Eu prometi ser contra qualquer medida que tira direito dos trabalhadores. Ah, não, mas não tem jeito, senão o Estado vai quebrar. Olha, erga o Estado de outra forma, mas nos trabalhadores você não toca.
Ah, mas precisa fazer isso porque senão a Previdência vai quebrar. Que quebre a Previdência, mas nos direitos dos mais humildes vocês não tocam. Essa tinha que ter sido a posição dela. Ah, mas você tá vendo aqui que a conta não fecha. A conta não fecha. Produza e faça a conta fechar. Mas vocês não tocam nos direitos dos mais humildes. Agora, quem me acompanha às 10h30 sabe que eu tenho uma posição um pouco crítica a respeito dessa esquerda, e eu não tô falando, obviamente, de toda a esquerda, mas eu acho que a esquerda tinha que ter lutado para proteger os mais humildes, porque no momento que a esquerda está lutando contra a reforma da Previdência, me desculpem aqueles que se revoltam quando eu falo essas coisas, mas me parece que está tudo sendo uma grande campanha política, no sentido de que, olha, reforma foi aprovada, que pena, vote na gente agora que a gente vai tentar derrubar essa reforma. Desculpa, pessoal, de falar isso, eu tenho sido extremamente cruel, realmente, mas eu preciso falar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, e eu tenho certeza que muitas pessoas que me acompanham exatamente porque eu falo aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. E o que eu tenho percebido é que alguns, não são todos, e eu não cito o nome porque eu não quero ser cruel e acabar dizendo uma coisa que é impressão minha, mas pode ser mentira, mas parece que alguns políticos de esquerda estão se aproveitando da reforma da Previdência para criticarem, para poderem fazer votos para as próximas eleições. E eu volto a dizer, seria muito suficiente se a esquerda tivesse se unido para lutar para proteger os mais humildes na reforma da Previdência, para não tirar o argumento de que a reforma tira privilégios, porque o maior argumento para poder proteger a reforma da Previdência, e esse argumento existe dentro do bolsonarismo, dentro dos evangélicos, dentro dos apoiadores do Sérgio Moro, é que a Previdência atual gera muitos privilégios. Então o que a esquerda podia ter feito? Pelo menos garantido que os menores não seriam tocados. Se a esquerda estivesse falando, olha, tudo bem, tudo perfeito, mas não toquem nos mais humildes, não toquem naqueles da produção rural, por favor, não toquem naqueles que ganham de 1 a 2 salários mínimos e depois a gente resolve o resto. Mas não, a esquerda quis criticar toda a reforma. Lógico, a esquerda se pronunciava contra o ataque aos mais humildes, mas a proposta, no lugar de ter sido não votar a reforma da Previdência, a proposta poderia ter sido um texto alternativo que continuasse no sentido de tirar os privilégios, e eu acho que esse texto que continuasse no sentido de tirar privilégios dos mais ricos, ele teria sido mais aceito por essa parcela resistente que é a favor da reforma, porque acha que a reforma tira privilégios. Mas enfim, eu peço desculpas, eu sei que às vezes eu decepciono quando eu critico a esquerda, mas eu acho que se não está dando certo é porque tem alguma coisa errada, né? A gente tem que achar a crítica certa. Então, muito obrigado, deixo com vocês aí aquele vídeo que encerra todos os programas Léo ao Quadrado, aqui no canal Leonardo Estopa e no canal do Estopa, que é como como a Lava Jato quebrou o Brasil. Pois é, pessoal, a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui é a respeito do PIB Brasil. Quando vocês quiserem saber qual que é o valor do PIB brasileiro em determinada época, o que vocês precisam fazer é caminhar com o mouse por aqui, que vocês vão ter as respostas no lado direito da tela. Então, olha só, nesse período aqui, que é um período anterior ao governo do PT, PIB per capita significa PIB por pessoa. 1.919 dólares em 1986. Qual que é um período interessante para a gente comparar? Eu poderia comparar o máximo aqui. Não, vamos comparar esse período aqui, ó, mediano. Ele já saiu de 1.900 para 7.246. Mesmo se você quiser comparar com o pior período da ex-presidente Dilma, a realidade de hoje ainda é muito melhor que essa realidade anterior. Agora vamos para um outro raciocínio, que é o coeficiente Gini. Tá, veja bem, isso aqui é o Banco Mundial. Vocês vão vir aqui embaixo e procurar por Brasil. Essa é a informação a respeito da diferença social no Brasil. Por que é importante vocês confirmarem esses números? Porque existe uma conversa de que o PIB brasileiro cresceu, mas as benéfices desse PIB foram diretamente para as camadas mais ricas. Claro que os ricos ficaram mais ricos, mas é muito importante mostrar que o crescimento do PIB e as políticas de distribuição de renda conseguiram diminuir a desigualdade social no Brasil. Com esses dois gráficos, vocês vão conseguir demonstrar para os colegas de vocês que o Brasil cresceu sim durante os governos de esquerda e, mais importante que isso, esse crescimento refletiu em toda a população. Aqui, pesquisa, desemprego Brasil, FHC e Lula.
Você pode utilizar qualquer gráfico para mostrar para eles. Tem várias opções de gráficos aqui. E todos os gráficos vão mostrar basicamente a mesma coisa, que é uma queda assim, considerável na taxa de desemprego até o governo da Dilma. O que acontece? O desemprego, ele começa... Isso aqui é a taxa do governo. Olha que interessante. O desemprego durante o FHC, Lula 1, olha como é que o desemprego ele vai caindo até o final do governo da Dilma 1. O que causou o desemprego no Brasil? Foi o PT? Vamos raciocinar aqui usando a própria cabeça e não usando o sentimento. Olha só, o PT pegou o governo do FHC com o desemprego lá em cima. Durante todo o período, o PT foi só reduzindo a taxa de desemprego. Isso aqui. Aí chega nesse ponto aqui, no final do primeiro mandato da Dilma, começa o espetáculo da Operação Lava Jato. E o que a gente tem como resultado? O desemprego sobe de uma vez só. Até o final do primeiro mandato da Dilma, quando não tinham tantas interferências no governo, quando não tinha o Aécio Neves fazendo as pautas bomba e travando o Congresso para prejudicar a Dilma, e quando não tinha o espetáculo da Operação Lava Jato, o desemprego só estava caindo. Então, gente, é muito óbvio. A Operação Lava Jato é esse momento aqui, ó, onde o Brasil quebra, o desemprego sobe de uma vez só, o PIB volta a cair. E aí eu vou trazer para vocês mais uma informação que saiu aqui junto com essa informação do Desemprego Brasil, que é isso aqui, ó. Olha que interessante para vocês mostrarem também para os seus amigos. Falências requeridas. Peraí, foi o PT que quebrou o Brasil. Mas durante o governo Lula e Dilma, o número de falências requeridas diminuiu drasticamente. Pelo gráfico, a gente vê, eu não estou conseguindo ler os números, mas a gente vê que as falências requeridas no final do governo Dilma, antes da Operação Lava Jato, era 10 vezes menos do que o final do mandato aqui do governo FHC. Olha o que foi o governo FHC em média. Olha o que aconteceu durante o governo Lula. Durante o governo Dilma, o número de falências só caiu.